Existe uma ideia silenciosa que domina grande parte dos operadores modernos, e ela parece lógica à primeira vista. Quanto mais ativo você estiver, maior será a chance de encontrar lucro. As plataformas exibem movimentos constantes, gráficos vibrando a cada segundo e oportunidades aparentes surgindo em sequência. Esse ambiente cria a sensação de que produtividade está diretamente ligada à frequência de operações, como se clicar mais vezes fosse o mesmo que operar melhor. Com o tempo, muitos traders passam a medir o próprio desempenho pela quantidade de entradas realizadas durante o dia. Dias cheios de atividade parecem produtivos, mesmo quando o resultado financeiro não confirma essa percepção. O mercado, visualmente dinâmico, reforça essa ilusão ao recompensar ocasionalmente decisões impulsivas com pequenos ganhos que mascaram o custo real do excesso de ação. Enquanto isso, os movimentos realmente significativos continuam surgindo em momentos raros, discretos e facilmente ignorados por quem está ocupado demais tentando capturar cada oscilação. Poucos param para perceber que os maiores resultados não aparecem na repetição constante, mas na capacidade de reconhecer contextos específicos e agir apenas quando a probabilidade se alinha de forma clara. Essa lógica já havia sido observada por operadores históricos que entenderam, pela experiência acumulada, que o mercado não paga pela quantidade de esforço aparente, mas pela qualidade da seleção. O ganho relevante não nasce da urgência, mas da paciência disciplinada que permite esperar pelo cenário certo. Então, fique até o final do vídeo para compreender por que esperar pode se tornar uma vantagem competitiva concreta. Aprender a reconhecer com mais precisão as oportunidades que realmente importam e descobrir como reduzir erros desnecessários sem sacrificar o potencial de resultado. E se quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição. Para grande parte dos traders, permanecer fora do mercado durante períodos de indecisão gera um desconforto que não é técnico, mas emocional. O gráfico continua se movendo, novas formações surgem a cada instante e a sensação de estar perdendo algo começa a crescer mesmo quando não existe um sinal claro de entrada. Esse vazio operacional é interpretado como ineficiência, como se não estar posicionado significasse falta de produtividade ou incapacidade de agir. A mente, acostumada a estímulos constantes, passa a buscar qualquer justificativa que permita uma ação imediata. Pequenas variações que antes seriam ignoradas passam a parecer oportunidades legítimas, e o trader começa a construir narrativas internas para reduzir o desconforto de permanecer inativo. Nesse momento, o clique deixa de ser uma decisão baseada em contexto e passa a funcionar como um mecanismo de alívio psicológico, uma forma rápida de transformar a ansiedade em sensação temporária de controle. Esse comportamento é reforçado pelo ambiente visual do próprio mercado, que transmite movimento contínuo e cria a impressão de que sempre existe algo relevante acontecendo. O operador associa atividade com progresso e passa a acreditar que estar constantemente posicionado significa estar trabalhando de forma eficiente. No entanto, essa necessidade de agir frequentemente não nasce da leitura objetiva do cenário, mas do impulso de escapar do silêncio operacional que exige paciência. À medida que essa dinâmica se repete, o trader começa a confundir presença com performance, substituindo análise por reação e seleção por impulso. O resultado é um ciclo no qual a mente procura estímulo constante para evitar a sensação de estar parado, mesmo que isso aumente o número de decisões de baixa qualidade. Nesse contexto, torna-se evidente que a urgência de agir não surge da existência de uma oportunidade real, mas de um estado interno de ansiedade que busca movimento apenas para se acalmar momentaneamente. No início do processo, operar com frequência elevada costuma gerar uma sequência de pequenos ganhos que parecem confirmar que a estratégia de atividade constante está correta. Esses resultados pontuais produzem a sensação de que o trader encontrou um ritmo eficiente, capaz de extrair lucro de praticamente qualquer movimento que apareça no gráfico.
Como as vitórias são distribuídas ao longo do dia, o cérebro interpreta essa repetição como evidência de domínio técnico, mesmo quando a qualidade das decisões ainda é superficial. Esse reforço psicológico positivo cria uma confiança que não foi construída sobre uma base sólida de critérios, mas sobre a repetição de acertos de baixa relevância individual. O operador passa a acreditar que sua presença constante no mercado é a principal fonte de resultado, quando, na verdade, muitos desses ganhos dependem de condições favoráveis momentâneas que não se sustentam ao longo do tempo. A atividade intensa passa a ser confundida com competência, e o ato de clicar repetidamente começa a funcionar como validação emocional de que algo produtivo está acontecendo. Enquanto essa fase parece confortável, um custo silencioso começa a se acumular. Pequenos erros, taxas operacionais, entradas fora de contexto e decisões tomadas sem necessidade real vão se somando de maneira quase imperceptível. Como os ganhos frequentes mascaram essas perdas dispersas, o trader raramente faz uma análise profunda do impacto total de sua atividade excessiva. A confiança continua crescendo, mas ela se apoia em uma estrutura frágil, incapaz de suportar períodos de maior volatilidade ou mudanças de comportamento do mercado. Nesse estágio, os resultados rápidos funcionam como uma evidência enganosa de eficiência, quando, na verdade, estão escondendo a ausência de seletividade e o risco crescente de degradação de performance. O operador acredita que encontrou consistência, mas ainda não percebe que essa consistência depende de condições que podem desaparecer sem aviso. Resultados imediatos, quando não são acompanhados de critérios rigorosos, podem esconder uma fragilidade estrutural que só se revela quando o ambiente deixa de ser favorável. Existe um ponto inevitável em que o comportamento de operar em excesso deixa de parecer produtivo e começa a revelar o seu custo real. O que antes era uma sequência de pequenas vitórias passa, gradualmente, a se transformar em uma série de perdas que não possuem uma causa clara à primeira vista. O operador continua ativo, continua executando entradas, porém a consistência desaparece e o resultado deixa de acompanhar o esforço empregado. À medida que o número de decisões aumenta ao longo do dia, a mente começa a apresentar sinais de fadiga. A capacidade de avaliar contexto diminui, a leitura do fluxo perde precisão e aquilo que antes parecia um movimento estruturado passa a ser confundido com simples ruído de mercado. Nesse estágio, a diferença entre tendência legítima e oscilação aleatória se torna cada vez menos evidente, porque o excesso de estímulo reduz a qualidade do julgamento. Diante das primeiras sequências negativas, surge o impulso quase automático de recuperar o que foi perdido com mais atividade. O operador acredita que, ao aumentar a frequência de operações, conseguirá compensar rapidamente o dano recente. No entanto, essa tentativa geralmente intensifica o problema, pois novas entradas passam a ser feitas com menor critério e maior carga emocional. Cada decisão adicional carrega pressa, e a pressa enfraquece a capacidade de esperar por confirmações reais. Forma-se, então, uma espiral de decisões impulsivas, na qual cada nova perda aumenta a urgência de agir novamente. O processo deixa de ser guiado por análise e passa a ser conduzido pela necessidade psicológica de corrigir o resultado imediatamente. Nesse cenário, o mercado não muda, mas a percepção do operador se distorce progressivamente, e o que poderia ser um dia neutro transforma-se em um período de dano acumulado. Esse é o momento em que o excesso cobra o preço que havia sido adiado. A atividade continua alta, porém a clareza operacional diminui de forma proporcional. Quanto maior se torna a pressa em agir, menor é a capacidade de enxergar com precisão o que realmente está acontecendo no gráfico. E é justamente essa redução de lucidez que sustenta o ciclo de erro. A mudança começa quando o operador decide revisar o próprio histórico com honestidade suficiente para enxergar o que realmente gerou resultado. Ao observar semanas ou meses de execução, torna-se evidente que a maior parte do desempenho positivo não veio de dezenas de entradas,
mas de poucos trades específicos que ocorreram em contextos claros. Essa constatação quebra a narrativa de que a atividade constante é responsável pelo progresso e revela que a seletividade teve impacto muito maior do que a frequência. Quando essa análise é aprofundada, surge uma comparação inevitável entre dias excessivamente ativos e dias conduzidos com critério. Nos períodos em que houve múltiplas decisões tomadas sob pressão, o desgaste mental aumentou e a qualidade das leituras caiu de forma perceptível. Em contraste, nos dias em que a postura foi mais paciente, aguardando estruturas evidentes e alinhamento de fatores, a execução ocorreu com maior precisão e menor conflito interno. O resultado não dependeu de intensidade operacional, mas da clareza com que o contexto foi escolhido. A partir desse ponto, o operador passa a identificar com mais nitidez quais momentos realmente concentram probabilidade favorável. Certos padrões deixam de ser vistos como eventos isolados e passam a ser reconhecidos como repetições estatísticas que justificam participação. O gráfico já não é tratado como um fluxo contínuo de estímulos, mas como um ambiente onde apenas algumas regiões oferecem vantagem concreta. Essa mudança de percepção reduz a necessidade de reagir a cada variação e fortalece a confiança em esperar por confirmações consistentes. Com o tempo, essa leitura refinada transforma a relação com o mercado e reposiciona o foco da quantidade para a qualidade das decisões. O operador compreende pela própria evidência acumulada que o desempenho sustentável não nasce da pressa em participar de tudo, mas da capacidade de selecionar com rigor aquilo que merece risco. O mercado, nesse contexto, passa a recompensar quem escolhe com critério e penaliza quem reage a cada estímulo momentâneo. Existe uma interpretação equivocada muito comum que associa a ausência de operações à falta de produtividade. No ambiente do trading, essa ideia cria uma pressão constante para participar de qualquer movimento que pareça minimamente relevante. No entanto, a espera estratégica não representa passividade, e sim uma forma deliberada de posicionamento mental e operacional que preserva recursos e aumenta a precisão quando o contexto realmente se alinha. Enquanto o operador impaciente reage a cada oscilação, o operador seletivo utiliza o tempo de observação para construir leitura de contexto. Ele acompanha a formação das estruturas, identifica zonas de interesse e permite que o mercado revele intenções mais claras antes de comprometer capital. Esse período de preparação silenciosa reduz a necessidade de decisões improvisadas e diminui a probabilidade de entrar em cenários ambíguos, onde o ruído costuma superar a vantagem estatística. A espera também funciona como um mecanismo de preservação de energia mental. Cada decisão tomada sob incerteza consome atenção, aumenta o desgaste cognitivo e amplia o risco de erros acumulados ao longo do dia. Quando o número de intervenções é reduzido de forma consciente, a clareza permanece disponível exatamente para os momentos que exigem execução precisa. O operador deixa de reagir por estímulo visual constante e passa a agir apenas quando critérios previamente definidos são atendidos de maneira inequívoca. Nesse contexto, permanecer fora do mercado não significa estar ausente do processo. Significa manter disciplina suficiente para proteger capital, foco e estabilidade emocional, enquanto o cenário ainda não oferece vantagem real. A inatividade aparente passa a ser, na prática, uma escolha técnica orientada por probabilidade e não por ansiedade. Esperar, portanto, não é um intervalo vazio entre operações, mas uma etapa essencial da própria estratégia. Ao tratar a paciência como parte ativa da execução, o operador transforma o tempo em aliado e cria condições para que cada decisão relevante seja tomada com maior qualidade e menor interferência emocional. Um dos desafios psicológicos mais difíceis no trading surge justamente quando o mercado se movimenta e o operador permanece fora. O gráfico avança, recua,
cria impulsos visíveis e a mente começa a questionar a decisão de esperar. Existe uma tensão silenciosa em observar oportunidades aparentes sem agir, como se cada movimento fosse uma confirmação de que algo está sendo perdido. Esse desconforto não nasce do mercado em si, mas da dificuldade humana de permanecer imóvel diante da possibilidade de ganho. A comparação com outros traders intensifica esse estado interno. Ao ver relatos de operações bem-sucedidas ou comentários sobre movimentos capturados, surge a sensação de atraso e inadequação. A dúvida começa a se infiltrar de forma sutil, fazendo o operador questionar seus critérios e a validade da própria leitura. Nesse ponto, a mente passa a buscar justificativas para entrar fora do contexto ideal, não por clareza, mas para aliviar a pressão emocional de ficar de fora. O impulso de entrar atrasado quase sempre surge travestido de lógica. O mercado parece já ter confirmado a direção, o movimento parece óbvio e a urgência se instala. No entanto, essa entrada raramente nasce de uma oportunidade real. Ela nasce da incapacidade de sustentar o silêncio operacional. É nesse momento que muitos abandonam a disciplina não porque o cenário mudou, mas porque o desconforto de não participar se tornou maior do que o compromisso com o plano. Construir tolerância ao silêncio é um processo que exige maturidade psicológica. Permanecer fora, quando não existe alinhamento claro, é uma decisão ativa, mesmo que externamente pareça passividade. O operador maduro aprende a aceitar que não participar faz parte da estratégia e que preservar capital, energia mental e clareza é tão importante quanto executar bem uma entrada. Suportar a ausência de ação deixa de ser uma fraqueza e passa a ser um sinal claro de evolução interna. Para muitos traders, o momento da entrada parece ser o ápice da dificuldade, quando, na verdade, o verdadeiro teste começa logo depois. Entrar em uma boa posição exige leitura e critério, mas permanecer nela exige maturidade emocional, clareza de contexto e confiança no próprio processo. É nesse ponto que a maioria abandona posições corretas cedo demais, não por falha de análise, mas por incapacidade de sustentar a decisão diante da incerteza natural do mercado. A realização precoce costuma nascer do desconforto em ver o preço oscilar contra a posição, mesmo quando essas oscilações fazem parte do movimento esperado. O trader começa a interpretar cada pequena variação como um sinal de erro e passa a microgerenciar a operação com base em emoções momentâneas. Essa interferência constante quebra a lógica inicial da entrada e transforma uma boa leitura em uma saída apressada, quase sempre antes do movimento principal se desenvolver. Permitir que o mercado faça o seu trabalho exige aceitar que nem todo avanço será linear e que períodos de consolidação fazem parte de qualquer deslocamento relevante. O operador disciplinado entende que a análise que justificou a entrada continua válida enquanto o contexto não muda e, por isso, evita ajustar decisões a cada novo candle. Ele não busca conforto imediato, mas coerência com o cenário que identificou antes de entrar. Essa permanência consciente depende de uma confiança construída antes da execução, baseada em critérios claros e em uma leitura objetiva do ambiente. Quando essa base existe, o trader consegue observar o movimento sem a necessidade constante de interferir, preservando energia mental e evitando decisões reativas. Ele compreende que o ganho expressivo não surge da pressa em capturar pequenos lucros, mas da capacidade de sustentar posições corretas até que o mercado complete o movimento esperado. No fim, o dinheiro grande não está apenas em identificar o ponto certo de entrada, mas em ter disciplina suficiente para permanecer quando tudo convida a sair cedo demais. A permanência transforma boas decisões em resultados relevantes e separa quem reage do mercado de quem realmente opera com intenção e clareza. Existe um custo invisível em cada decisão tomada ao longo do pregão, mesmo quando essa decisão parece simples ou rotineira. A energia mental não é um recurso infinito,
E quanto mais vezes o operador precisa avaliar cenários, ajustar interpretações e escolher entre possibilidades incertas, maior tende a ser o desgaste cognitivo acumulado ao longo das horas. Esse desgaste raramente é percebido no início, porém se manifesta progressivamente na forma de leituras menos precisas e execuções contaminadas por pressa ou confusão. Quando o número de operações diminui de maneira intencional, a clareza tende a ser preservada por mais tempo. O operador passa a observar o mercado com uma mente menos fragmentada, capaz de sustentar a atenção real sobre os detalhes que realmente importam. Em vez de alternar constantemente entre hipóteses conflitantes, ele mantém um eixo de interpretação estável e aguarda contextos que realmente justifiquem intervenção. Esse estado reduz significativamente a probabilidade de erros operacionais que nascem de fadiga, impaciência ou necessidade de estímulo. A seletividade também produz um efeito direto na qualidade da execução. Com menos decisões intermediárias competindo pela atenção, o momento de entrada deixa de ser precipitado e passa a ocorrer com critérios bem definidos. A leitura permanece limpa, a ação ocorre sem ruído emocional excessivo e a gestão da posição segue o plano original com maior fidelidade. Esse alinhamento entre análise e execução tende a gerar uma consistência comportamental que não depende de resultados imediatos para se sustentar. Ao tratar a energia mental como um ativo estratégico, o operador entende que preservar capacidade de decisão é tão importante quanto encontrar oportunidades. Reduzir o número de escolhas ao longo do dia não representa perda de produtividade, mas sim uma forma deliberada de concentrar precisão onde ela realmente faz diferença. Decidir menos, nesse contexto, não significa participar menos do mercado, e sim aumentar a probabilidade de agir corretamente quando o cenário finalmente apresenta as condições adequadas. Quando o movimento realmente relevante começa a se desenvolver, o comportamento da maioria segue um padrão previsível. Muitos operadores passam longos períodos dispersos, operando ruídos e pequenas oscilações, e acabam emocionalmente desgastados justamente antes do momento que importa. Quando o preço finalmente ganha direção e clareza, essa mesma maioria entra atrasada, movida mais pelo medo de ficar de fora do que por uma leitura objetiva do contexto. Nesse ponto, o mercado já não oferece a mesma assimetria de risco que existia no início do movimento. As entradas passam a acontecer em regiões menos favoráveis e qualquer correção natural é interpretada como ameaça. O resultado costuma ser uma saída prematura, não porque o cenário tenha se invalidado, mas porque a oscilação emocional coletiva não suporta a incerteza que acompanha todo movimento significativo. A multidão alterna rapidamente entre euforia e medo, amplificando o ruído e reduzindo a capacidade de permanecer posicionada. Enquanto isso, o trader paciente se encontra em uma posição oposta. Ele não foi atraído pelo impulso tardio nem pressionado pela necessidade de participar a qualquer custo. Sua entrada ocorreu antes, quando o contexto ainda estava claro e o risco era controlável, ou simplesmente não ocorreu, caso o cenário já tivesse se deteriorado. Essa postura permite que ele atravesse oscilações normais sem reagir de forma defensiva, porque sua decisão não nasceu da pressa coletiva. A diferença não está em prever o movimento, mas em suportar o tempo necessário para que ele se desenvolva. Poucos conseguem manter a calma quando o mercado testa convicções e devolve parte do caminho antes de avançar. É exatamente nesse intervalo que a maioria abandona posições, enquanto o operador disciplinado preserva sua clareza. A vantagem surge quando poucos conseguem esperar, não apenas para entrar, mas principalmente para permanecer alinhados ao contexto inicial. Esse áudio foi feito com base nos ensinamentos reais de Jesse Livermore, extraídos do livro Reminiscências de um Especulador Financeiro. É um conteúdo rico e refinado, feito com muita dedicação e cuidado para moldar a sua mentalidade como day trader. Então, se você gostou desse vídeo, deixe um gostei.
Se inscreva e deixe seu apoio nos comentários. E se quiser um áudio personalizado para a fase em que você se encontra, acesse o link na descrição. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados e, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.